O que é a Constituição Federal? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Israel Andrade e você está no canal Direito com Israel. E no vídeo de hoje eu quero explicar para vocês que estão começando a estudar o direito, ou então até mesmo para vocês que não são da área do direito e sempre tiveram curiosidade de entender, o que é a Constituição Federal. Bom, vamos começar então mais ou menos explicando um panorama sobre o que mais ou menos as pessoas acham que é a Constituição. Nós ouvimos todos os dias, principalmente em telejornais, na rede social, falar que algo violou a Constituição, ou então que houve uma proposta de emenda à Constituição, ou então de determinada matéria que está na Constituição, enfim, nós devemos falar sobre ela em sentido amplo e muitas vezes nós não sabemos qual é a sua real importância e significado e aquilo que ela traz para a nossa vida prática e aquilo que ela traz para a vida de todo mundo. Então, vou começar a explicar mais ou menos o seguinte. Vocês sabem, que todo estado ou país, como o Brasil, por exemplo, precisa de uma organização porque é um país muito grande e as estruturas, as relações são muito complexas. Então, para isso, nós precisamos ter uma carta ou como se fosse uma espécie de regramento que vá dar as principais determinações para tudo aquilo que vai acontecer e para que possa ser estabelecida uma ordem. Então, a Constituição, não apenas a brasileira, mas a Constituição em sentido amplo, trazem dois pilares fundamentais que devem existir para que determinado regramento possa sim ser classificado como Constituição, que são, primeiramente, deve organizar o Estado e limitar o poder do Estado e também garantir os direitos fundamentais dos indivíduos. Mas como que isso vai acontecer? A Constituição ela é uma carta política maior. Ela se situa no topo do ordenamento jurídico e ela irradia todos os seus efeitos para todos os campos do direito. E como que isso acontece? Existe na teoria geral do direito a pirâmide de Kelsen, que é uma teoria criada pelo jurista austríaco Hans Kelsen, que ele trouxe como pilares a Constituição Federal, as normas infraconstitucionais e as normas infralegais, cuja obediência é estrita e hierárquica entre elas. Então a Constituição ela irradia seus efeitos para todos os campos do direito e as leis infraconstitucionais e os regramentos inferiores a ela devem estrita obediência. Então, se determinada lei não estiver de acordo com a Constituição ou um ato normativo for editado em desacordo com a Constituição, ele deve sofrer um controle de constitucionalidade que vai declará-lo inconstitucional. Mas isso eu vou falar no próximo vídeo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a Constituição ela é uma carta política muito importante e ela vai trazer nossos principais fundamentos. No caso brasileiro, a nossa Constituição ela é classificada como analítica, ou seja, ela não se limita a trazer apenas a limitação do poder do Estado e também a organização dele e os direitos e garantias individuais. Ela traz muito mais do que isso. Ela disciplina um número muito grande de matérias, como, por exemplo, seguridade social, direito à saúde, direito tributário, direito urbanístico, direito administrativo, entre muitas outras matérias que fogem dessa concepção clássica de Constituição como meramente uma carta que vai limitar o poder do Estado. E eu vou trazer aqui também num vídeo para que vocês entendam, eu vou deixar até aqui no e-card um vídeo sobre o que é o constitucionalismo, que é um movimento que fez com que surgissem essas constituições escritas, que são, por exemplo, o caso da Constituição brasileira, o caso da Constituição americana. Então, resumindo, a Constituição ela é essa carta política que tem as principais matérias de importância fundamental de um Estado disciplinadas nessa lei escrita. No nosso caso, nós temos a Constituição escrita, você pode comprar ela numa livraria ou então ter acesso a ela gratuitamente pela internet. Você digita no Google Constituição Federal, você vai ter acesso a ela. E ali estão todas as principais disposições que nós devemos observar no direito brasileiro. Ela traz inúmeras disposições, como, por exemplo, os direitos fundamentais no artigo 5º, direitos sociais no seu artigo 7º, traz toda a estrutura, quais são as competências de cada um dos entes federativos, competências da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Ela traz regras importantes sobre direito tributário, sobre o direito previdenciário e ela vai disciplinar uma enormidade de matérias que são muito importantes e vão dar o comando para o legislador ordinário, como, por exemplo, o Código Civil. O Código Civil, como nós temos hoje de 2002, ele foi editado posteriormente a esta Constituição, porque muitos dos seus institutos do Código Civil de 1916 já estavam ultrapassados e estavam em desacordo, defasados, conforme essa nova Constituição que nós tivemos. Então, o Código de 2002 ele veio posteriormente para atender a esses anseios da nova concepção de sociedade que nós temos. E assim como também o Código Penal, ele foi editado antes da Constituição, mas como após o advento da Constituição, muitos dos seus dispositivos, ou a maioria deles, continuou estando de acordo
com o seu novo regramento. Inclusive eu vou falar sobre esse fenômeno da recepção, como foi o caso do Código Penal, que ele foi recepcionado como lei. Na verdade, se trata de um decreto-lei, que é uma espécie normativa que não existe mais no processo legislativo após o advento da Constituição de 88. Então esse é apenas um exemplo dessa importância que a Constituição Federal exerce no nosso ordenamento jurídico. Então, se vocês têm interesse em aprofundar os seus estudos do direito constitucional, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários aqui um link com alguns livros, que vocês podem adquirir para aprofundar o seu conhecimento no direito constitucional, porque ele é muito importante, ele é a base de todo o direito. Todo operador do direito deve conhecer bem a Constituição, porque assim ele vai ter uma noção de tudo aquilo que é importante e fundamental para o Estado. A Constituição Federal, como eu já disse, traz disposições importantíssimas para todas as áreas do direito. E a cada dia, conforme na sua complexidade das relações sociais, ela vai tendo que se adaptar a essa realidade. E isso ocorre como, por exemplo, a condição de emendas constitucionais, que são justamente uma técnica legislativa para alterar a Constituição e deixar ela com essa concepção de atualidade, porque a Constituição ela é de 88, mas ela já sofreu inúmeras reformas, porque a complexidade da sociedade exige que a Constituição esteja atenta. E uma Constituição tão grande quanto a nossa, que tem 250 artigos, ela é muito importante que seja constantemente revisada e que ela cumpra aqueles anseios que a sociedade impõe. Então, pessoal, eu quis trazer aqui aspectos básicos para que vocês entendam o que é a Constituição, como sendo um modelo de carta política de um Estado que vai basicamente fundar um Estado de direito, uma nova ordem jurídica e estabelecer os seus principais conceitos e princípios básicos que devem ser observados pelos intérpretes, legisladores e por toda a coletividade. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem com seus amigos e eu vou trazer aqui novos vídeos falando sobre constitucionalismo, neoconstitucionalismo e outras importantes matérias da teoria da Constituição que são de relevante importância. Então, pessoal, muito obrigado por vocês que assistiram até o final e até o próximo vídeo. Valeu!